Você já percebeu como o desejo pode ser traiçoeiro? A gente pensa que é só uma faísca, um impulso passageiro, mas, quando vê, aquilo já dominou o coração, as escolhas, os caminhos. E nem sempre ele aparece vestido de luxúria. Muitas vezes, vem disfarçado de ambição, de necessidade, de sonho. É por isso que hoje a gente precisa falar de um tema delicado, mas urgente: o tesão. Não apenas o desejo carnal, mas todas as formas de paixão desordenada que nos afastam da presença de Deus. Porque sim, o tesão pode estar te dominando e você nem percebeu. Vamos caminhar juntos com calma e com verdade, porque o Espírito Santo quer abrir nossos olhos para algo profundo hoje. Na Bíblia, lá no começo de tudo, no jardim do Éden, Eva olhou para aquele fruto proibido e desejou. Mas não era só fome. Era vontade de ter mais, de saber mais, de ser mais. Gênesis 3:6 diz que ela viu que o fruto era desejável para se obter sabedoria. Aquilo brilhou aos olhos dela. E é assim que o desejo nos pega. Ele mostra algo bonito, instigante, aparentemente inofensivo. Mas lá no fundo, é um convite para sair da vontade de Deus. Tesão é isso, uma vontade ardente por algo que parece bom, mas não vem de Deus. É quando colocamos nossos desejos no trono e deixamos o Senhor de lado. Agora, eu quero te apresentar os 6 tipos de tesão que a Bíblia revela. E talvez, só talvez, você descubra que está lutando com um deles sem nem perceber. Primeiro, tesão por prazer. Esse é o mais visível, o mais fácil de identificar. É o desejo incontrolável de se sentir bem, a qualquer custo. Não é errado gostar das coisas boas da vida. Deus nos criou para viver em alegria, sim. Mas o problema é quando o prazer vira senhor. Quando a gente passa a viver em função da próxima festa, da próxima dose, da próxima emoção. Muita gente busca sentido em noites sem fim, em vícios que consomem a alma, em prazeres que só aliviam por um tempo e depois deixam um vazio maior ainda. Provérbios 21:17 avisa: quem ama os prazeres passará necessidade. Quem ama o vinho e os perfumes não enriquecerá. Não é só sobre dinheiro, é sobre empobrecimento espiritual. Quem vive correndo atrás de prazer se afasta da paz verdadeira. 2. Tesão por poder. Esse tipo é mais sutil. Às vezes a pessoa parece justa, determinada, ambiciosa, mas lá dentro, o que ela quer mesmo é controle. Sobre tudo, sobre todos. Pode ser no trabalho, na família, até na igreja. É aquela necessidade de sempre ter a última palavra. A gente diz que quer dar o melhor para a família, ter uma vida tranquila, construir um futuro. E tudo isso é justo. Mas quando o coração se apega ao dinheiro como fonte de segurança, o perigo já chegou. Tem gente que troca a fé por um salário maior, que abre mão da integridade por uma proposta tentadora, que se distancia da família em nome de progresso. Mas 1 Timóteo 6:9 dá o alerta. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos insensatos e nocivos, que levam os homens à ruína e à destruição. O tesão por dinheiro é uma armadilha silenciosa. Ele promete estabilidade, mas rouba a sua paz. 4. Tesão por reconhecimento. Esse aqui é alimentado pela era das redes sociais. A gente publica esperando curtidas. A gente fala esperando aplausos. A gente se move para ser visto. Mas Deus não nos chamou para performance. Ele nos chamou para obediência. João 12:43 fala de um povo que amava mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Quando o reconhecimento vira prioridade, a gente começa a medir valor por aplauso. E esquece que o céu está observando, mesmo quando ninguém mais está. Você precisa se perguntar: se ninguém visse, eu ainda faria? Se ninguém elogiasse, eu ainda obedeceria? Porque o tesão por reconhecimento é traiçoeiro. Ele finge que você está fazendo para Deus, mas na verdade está fazendo para ser elogiado. 5. Tesão por conhecimento.
Esse é aquele que parece mais inocente. Conhecimento é bom, estudar é bom, aprender é maravilhoso. Mas quando o saber vira vaidade, quando a mente cresce mais do que o coração, a queda começa. Tem gente que busca saber mais só para se sentir superior, que quer vencer debates, mas não quer amar, que conhece a letra, mas não conhece o espírito. 1 Coríntios 8, verso 1 nos lembra: o conhecimento incha, mas o amor edifica. O problema não é saber, é se tornar orgulhoso por saber. O verdadeiro sábio se curva diante do Senhor, porque ele entende que todo saber vem de Deus e é para a glória de Deus. 6. Tesão por desejos da carne. Agora sim, chegamos ao tipo de tesão que mais se fala. Aquele desejo sexual descontrolado. As tentações que espreitam nos cantos da mente, a pornografia escondida, os relacionamentos impuros, os pensamentos que ninguém vê, mas Deus vê. 1 Tessalonicenses 4, versos 3 a 5 diz claramente: a vontade de Deus é que vocês sejam santificados. Abstenham-se da imoralidade sexual. Cada um saiba controlar o seu próprio corpo. O primeiro passo é reconhecer. O segundo, se render. E o terceiro, confiar que o sangue de Jesus é suficiente para libertar qualquer um que clamar com sinceridade. They have the man of Frexen, on his greatery and R2 deserves, they have popular the constructed in the business in. Você não é fraco por ter desejos. Você é humano. O problema não está em sentir, está em permitir que o desejo tome o volante da sua vida. E é aqui que entra a graça de Deus. Ela não só te perdoa, ela te transforma. Mas para isso, a gente precisa ser verdadeiro. Tem momentos que Deus vai permitir o silêncio, não porque Ele está longe, mas porque Ele quer te levar mais fundo que o barulho da carne, mais fundo que os impulsos da alma. E nesses momentos, Ele começa a sussurrar. Lá na cidadezinha de São Pedro da Serra, interior do Rio de Janeiro, mora Dona Lourdes, uma mulher simples, viúva, que acorda todo dia às 5 para orar. Ela tem mãos calejadas de lavar roupa no tanque e joelhos marcados de tanto orar no chão da varanda. Ela diz uma frase que nunca mais saiu da minha cabeça. Filho, quando a carne grita alto, é porque a alma está com fome de Deus. Dona Lourdes nunca leu teologia, mas ela entendeu algo que muitos mestres ainda não perceberam. O problema do tesão não é o desejo em si, mas a fome mal direcionada. There's way. A fome do desejo borá o corissamim do euna, o coração desejoso. O coração humano sempre vai desejar algo. Isso é inevitável. A pergunta é: estamos desejando o quê? Salmo 42 começa dizendo: como o cervo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. Esse é o tesão santo, o desejo que salva. Quando a sede é por Deus, ele se apresenta como fonte. Mas o que acontece quando a sede é canalizada para outra coisa? A gente começa a confundir o prazer com propósito, o controle com segurança, o dinheiro com paz, os aplausos com identidade, o saber com sabedoria, o sexo com amor. E tudo vai se embaralhando, até que não sabemos mais quem somos sem aquilo que desejamos. A cultura que alimenta o desejo. Vivemos em uma época que incentiva o tesão em todas as formas. Séries, músicas, redes sociais, tudo é feito para acender algum tipo de vontade dentro da gente. É como se o mundo gritasse: se você quer, então merece. Se te faz bem, então é certo. Segue seu coração, ele sabe o caminho. Mas a palavra diz o contrário. Jeremias 17:9 avisa: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e Percebe? Não é só sobre dizer não ao pecado, é sobre dizer sim ao Espírito. Quanto mais cheio de Deus você estiver, menos espaço haverá para os desejos que te afundam. Quando o desejo dói.
Talvez você esteja ouvindo tudo isso e pensando, mas eu quero mudar. Só que tem algo em mim que grita mais forte do que eu. Eu entendo. O apóstolo Paulo também entendeu. Em Romanos 7, versos 19, ele confessa: pois o que faço não é o bem que desejo, mas o mal que não quero fazer, esse eu continuo fazendo. Até ele, o homem que escreveu boa parte do Novo Testamento, lutava com isso. Mas ele não parou aí. Ele termina o capítulo perguntando: quem me libertará deste corpo sujeito à morte? E logo responde: graças a Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. A resposta está aí. Você não vence pelo esforço, você vence pela entrega. Rendição, o nome da liberdade. Rendição não é derrota. No mundo, render-se é sinal de fraqueza. Mas no reino, é o início da força. Rendição é quando você diz: Deus, eu não consigo sozinho, meus desejos me dominam. Mas eu confio que o teu poder é maior que minha fraqueza. E ali começa o milagre. Não um milagre externo, visível, cinematográfico, mas um milagre interno, silencioso e profundo. É quando Deus começa a desprogramar seus impulsos, a curar seus afetos, a redirecionar sua fome. E você descobre algo impressionante, que aquilo que parecia prazer, na verdade, era prisão. Que aquilo que parecia amor era carência. Que aquilo que parecia sabedoria era vaidade. E Deus começa a trocar as sementes do seu coração. Ele arranca o desejo desordenado e planta um anseio novo, não por fama, controle, prazer ou poder, mas por presença. Talvez, depois de tudo que você ouviu até agora, o seu coração esteja num lugar de silêncio. Um tipo de silêncio diferente, não vazio, mas reflexivo. É como se algo dentro de você dissesse: eu quero viver diferente. E é aí que Deus age. Não nos nossos discursos bonitos, mas na sinceridade que brota de um coração quebrantado, quando a alma se cansa do tesão. Chega uma hora em que até o prazer cansa. O corpo busca, o desejo queima, mas a alma esgota. Você pode até ter vivido anos movido por isso. Talvez ninguém saiba, talvez seja algo guardado, secreto, mas Deus vê. E o que Ele quer não é te envergonhar. Ele quer te restaurar. O coração humano não vive no vácuo. Se você apenas tentar não sentir mais, você vai falhar. Mas se você substituir a fonte, aí sim a mudança acontece. É como alguém que deixa o refrigerante. No começo sente falta, sente abstinência, sente o corpo reclamando. Mas depois de semanas bebendo água pura, o corpo reaprende o que é vida de verdade. O mesmo acontece com a alma. Quando você começa a beber da presença de Deus, quando passa mais tempo na palavra do que nas redes sociais, quando se permite ser tocado no culto e não só assistir como espectador, quando ora com fome real, não por obrigação, você começa a sentir uma mudança lenta, mas real. Aquele desejo que antes te dominava começa a parecer pequeno, insignificante, sem graça, porque você provou algo melhor. Testemunho de redenção. O caso do Jorge. Lá em Curitiba, tem um irmão chamado Jorge. Durante 18 anos, Jorge lutou contra a pornografia. Era cristão, ia à igreja, tocava no louvor, mas vivia em cativeiro. Ele tentou jejuar, tentou orar mais, tentou se distrair. Nada funcionava. Até que um dia, ele foi a um retiro. E um pastor olhou nos olhos dele e disse: Jorge, o problema não é o quanto você peca, é o quanto você se recusa a ser amado por Deus. Aquela frase cortou fundo, porque ele percebeu: o vício não era só físico, era um grito por aceitação, por valor, por carinho. Naquela noite, Jorge chorou como uma criança.
não pedindo força, mas pedindo cura. Foi ali que o ciclo começou a romper. Hoje, ele lidera um grupo de apoio para homens cristãos que buscam pureza. Porque o tesão foi vencido quando o amor de Deus finalmente preencheu o espaço que ele tentava suprir com pecado. Deus quer desejar junto com você. Você não foi criado para reprimir seus desejos. Você foi criado para redirecioná-los. O plano de Deus nunca foi anular o seu coração, mas ordenar o seu coração. Quando você começa a desejar aquilo que ele deseja, algo poderoso acontece. Você deseja servir. Você deseja ser fiel. Você deseja se santificar. Você deseja abençoar. Você deseja ser transformado. Filipenses 2:13 diz: Pois é Deus quem efetua em vocês tanto o querer quanto o realizar, de acordo com a boa vontade dele. Você entende isso? Até o querer é obra dele. Se você pedir, ele planta um novo desejo em você. Convite final.